Salmos capítulo 5, verso 1 ao verso 12, nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Os irmãos podem se assentar. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos orar a Deus mais uma vez nesse instante. Eterno Deus, nosso Pai soberano, nós nos achegamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e te suplicamos, ó Deus, agora que a Tua palavra foi lida diante de nós, que o Teu Santo Espírito, aquele Consolador que foi derramado para convencer o homem do pecado e do juízo, que este bendito Espírito Santo possa falar através da exposição da Tua palavra nessa noite. Que seja de fato luz para a nossa mente, lâmpada para o nosso caminho, fogo para o nosso coração, para que com entendimento e atitudes possamos adorar o Teu nome aqui neste lugar. Por isso oramos, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, para que dê frutos e frutos para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Este salmo tem uma característica literária muito peculiar, muito distinta, muito diferente, porque se trata de um lamento pessoal, de uma dor na alma, de uma angústia profunda que Davi sentia. Davi era rei, Davi era um homem poderoso, Davi era um homem de guerra, Davi era um valente de Deus, mas mesmo assim, Davi era homem, igual eu, você e todos nós que estamos aqui. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas lutas, sujeito às mesmas angústias. E é exatamente nesse salmo que Davi expressa a sua angústia que nós vamos entender um pouco mais sobre a nossa rotina aqui na terra, em relação às provas, lutas e dificuldades que se levantam sobre nós, e a nossa esperança,
que não deve estar tão somente voltada para essa vida, porque se assim tivesse, a palavra de Deus diz que seríamos as mais miseráveis criaturas tristes, sem propósito, sem sentido. Mas a palavra de Deus, ela nos leva a um tempo que transcende esse tempo terreno e nos leva a um tempo celestial e uma esperança viva, uma esperança gloriosa, que ultrapassa as bênçãos e coisas efêmeras e passageiras aqui dessa vida. Esse é o primeiro salmo, meus irmãos, que contém uma oração em favor da queda dos seus próprios inimigos. É a primeira vez que há uns salmos em que Davi, ele levanta a sua oração pedindo a Deus justiça, pedindo a Deus juízo. E hoje, em nossos dias de nova aliança, como não mais vivemos a antiga aliança, o tempo veterotestamentário, agora nós vivemos na nova aliança, no tempo neotestamentário, nós sabemos que esse salmo, ele é peculiar e de uma característica muito interessante, porque não fala a respeito da forma como eu e você devemos orar aqui agora, orando para que Deus traga juízo para os nossos inimigos, mas sim é um salmo que contém um conteúdo profético. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina, Paulo com muita propriedade nos ensinou, que o tempo da antiga aliança era uma sombra das coisas que haveriam de ser reveladas em Cristo. Então a antiga aliança prefigurava o Cristo que haveria de vir, e a oração de Davi aqui então falava a respeito de um juízo que seria executado pelo próprio Cristo, porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é aquele que viria após João Batista, e ele iria batizar com o Espírito Santo, e ele iria batizar com fogo. Dois batismos distintos. E hoje em dia, na nossa contemporaneidade, as pessoas confundem muito isso e pensam que batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo trata-se de uma coisa só, mas não. Porque no texto abaixo, a palavra de Deus diz que aqueles que são batizados com o Espírito Santo são aqueles que são inseridos no corpo de Cristo, são salvos. E aqueles que são batizados com fogo são aqueles que hão de ser condenados. Jesus, pela própria palavra, é aquele que salva, mas também é aquele que condena. Jesus é aquele que redime dos pecados, mas também pela própria palavra, pela lei de Deus, que é o próprio Cristo, conforme Apocalipse 19:13. O próprio Jesus é aquele que condena as pessoas. Então, esse salmo expressava um juízo de Deus que haveria de ser derramado sobre os inimigos de Deus, que eram os inimigos de Davi. Não devemos, então, irmãos, odiar os nossos inimigos, porque esse texto fala de uma antiga aliança. Nós não devemos orar a Deus para que Deus derrame juízo sobre os nossos inimigos, porque Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 44, lança luz ao texto veterotestamentário, quando ele diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A oração que clama por juízo no tempo veterotestamentário é então uma declaração profética em relação àqueles que são inimigos de Deus. Os que são inimigos de Deus receberão um juízo. Agora cabe a nós uma pergunta. Ora, mas quem são os inimigos de Deus? Que pergunta importante, não é verdade? Se haverá um juízo, se haverá uma condenação sobre os inimigos de Deus, então quem são esses? Quem são os inimigos de Deus? Em Tiago capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus ela nos mostra que o infiel
é inimigo de Deus. Quando diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Em João capítulo 3, verso 36, diz assim: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, observe que existe uma santa ira de Deus, uma santa ira que está sobre todos os homens, toda a humanidade. Quando o homem peca, quando o homem vira um transgressor da lei de Deus, lá, voltando a Adão, naquele momento a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. E Deus disse a Adão: Adão, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O juízo de Deus está pré-estabelecido. E a partir daquele momento a ira de Deus está sobre toda a humanidade. Todos os filhos de Adão possuem um juízo que está sobre a sua cabeça. Essa é uma realidade bíblica que nós não podemos nos esconder dela. E o Salmo de Davi está descortinando diante dos nossos olhos de uma forma poética o despejar da cólera de Deus sobre os seus inimigos. No verso 4, Davi fala a respeito da santidade de Deus. E ele diz que ele não se agrada da iniquidade. Ele é santo e não tem nele impureza alguma. Logo, a partir do momento que o homem peca, que o homem vira um transgressor, ele não pode de forma alguma ter comunhão com Deus. Ele não pode mais estar na presença de Deus. Ele não pode mais ser um salvo, ele não pode mais desfrutar dos prazeres da presença de um Deus justo, bom, perfeito e glorioso e amoroso. Então o homem é expulso da presença de Deus, recai sobre o homem a ira de Deus. Porém existe um tempo chamado de período da graça, um momento de misericórdia, aonde as mãos de Deus, que vão ser estendidas como juízo de um Deus bom e justo, ainda estão sendo seguradas e sustentadas pela sua longanimidade e pela sua bondade. Por isso, um dia, quando a ira de Deus ela for despejada sobre os seus inimigos, e o texto diz: os arrogantes, os que praticam iniquidade, os que praticam o mal, os mentirosos, os que possuem transgressões, aqueles que são fraudulentos, aqueles que armam ciladas, aqueles que são sanguinários, aqueles que de fato são maus e possuem o seu coração inclinado para o mal, todos eles vão receber o salário de sua transgressão, que é a morte eterna, tormentos e ranger de dente, conforme a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, essa é uma realidade que não pode ser esquecida por ninguém, jamais. É real. O inferno existe, o diabo existe, os demônios são uma realidade, é real, não é uma história que simplesmente ficou contada em um livro de fábula. Não, é uma verdade, isso é uma realidade. Satanás e os demônios serão lançados no lago de fogo, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse também será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Mas no versículo 7, Davi vai expressar uma esperança gloriosa que habita no coração de um povo que entendeu que não é bom, um povo que entendeu que não é pelos seus méritos, mas um povo que foi resgatado pela graça de Deus. Graça é favor que eu não mereço, que você não merece, mas pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, há uma esperança para um povo. Então o versículo 7 diz: eu, porém,
pela riqueza da sua misericórdia, entrei na tua casa e me prostrei diante do teu santo templo, no teu temor. Meus irmãos, se não fosse a riqueza da misericórdia de Deus, nós não teríamos esperança nenhuma de entrar na casa de Deus. E a casa de Deus não são 4 paredes. A casa de Deus não é a placa de uma igreja, não é a Igreja Batista Aliança da Cruz. A casa de Deus não é um CNPJ, a casa de Deus não é feita de alvenaria, de madeira, não. A casa de Deus fala a respeito do paraíso, da glória de Deus. Se não fosse a riqueza da misericórdia de Deus, o nosso coração estaria totalmente sem esperança de uma vida eterna com Cristo, porque só nos restaria o salário do pecado, que é a morte. Somente nos restaria o juízo. Seríamos também, juntamente com Satanás, com os demônios e com os ímpios, lançados no lago de fogo ardente, onde há tormentos eternos e ranger de dentes. Todos os dias, ao romper da manhã, Davi acordava, angustiado pelo mal causado pelos seus inimigos e pelas tribulações da vida. Se põe de joelhos todas as manhãs e apresenta a sua oração diante de Deus. E essa oração de Davi, ela vai descortinar diante dos nossos olhos 2 verdades gloriosas. A primeira verdade: todas as manhãs Davi traz à sua memória o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se apropria dos versículos 9 e 10 deste Salmo 5, para dizer aos romanos assim: todos os homens são inimigos de Deus, não há um justo sequer, ninguém que possa salvar a si mesmo pelos seus méritos. A garganta de todos os homens, por causa das suas transgressões, por causa da corrupção do pecado, é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca é cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Não conhecem o caminho de paz, e não há temor diante de Deus em relação aos seus olhos. Essa é a realidade de todos os homens, de toda a humanidade decaída no pecado. E essa é a primeira verdade que Davi expressa aqui. Mas há uma segunda verdade gloriosa e bendita. Todas as manhãs Davi traz à sua memória, não mais agora o grande e terrível dia do Senhor, mas sim agora o grande e bendito dia do Senhor. Em Romanos também, capítulo 6, verso 23, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, então, irmãos, Ele nos deu o dom da vida eterna. Deus preparou para mim, para você, para cada um de nós aqui, um verdadeiro escape e livramento diante da sua palavra, que é justa e fiel. O juízo de Deus deveria ser executado e será executado, porque Deus é fiel, Deus é justo. Porém, Cristo Jesus, Ele pegou todos os seus pecados, cravou em si mesmo, e a palavra de Deus diz que Ele se fez maldito por mim e por você. Ou seja, Ele pegou toda a maldição que estava imputada na sua vida, Ele retirou e cravou na vida dele, subiu no madeiro e pagou o mais alto preço, o preço que homem nenhum poderia pagar, porque não há um justo sequer na face da terra que apresentasse a sua vida e satisfazesse a justiça de Deus. Por isso Cristo veio ao mundo, pegou os nossos pecados, morreu na cruz do Calvário e satisfez a justiça de um Deus santo, através de um sacrifício santo e perfeito. Quando Cristo fez isso,
O juízo que estava na sua vida passou sobre a vida dele. E o perdão, a dignidade que estava sobre Cristo, passou para a sua vida. Então observem, irmãos, Cristo fez tudo por nós. Cristo nos salvou. Cristo não é um adorno do Evangelho. Cristo é o Evangelho. Cristo não é um adorno da vida cristã. Cristo é a própria vida cristã. Cristo é tudo que nós temos. Sem Cristo, a nossa reunião aqui não tem absolutamente valor e significado nenhum. Mas por que nós estamos aqui? Porque para nós a graça de Deus será exaltada no grande e bendito dia do Senhor, porque seremos salvos da ira e do juízo de um Deus santo. O que é então o inferno? Às vezes as pessoas não falam sobre isso, mas é importantíssimo falar. Sabe quem mais falou sobre inferno na palavra de Deus? Sabe quem? Jesus Cristo. Foi quem mais falou, porque ele traz um alerta ao coração do povo de Deus, assim como Davi aqui o fez, trazendo um alerta para uma realidade, uma verdade. O inferno é um local, irmãos, é um local separado por Deus para despejar toda a ira e juízo de um Deus santo, para exterminar o pecado. Isso é o inferno. No inferno será lançado Satanás, os demônios e todos os inimigos de Deus. Quem pode prevalecer contra Deus? Quem pode ser inimigo de Deus e prevalecer? A história, o desfecho da palavra já nos mostra quem é o lado vencedor. Deus é vencedor. Deus é vitorioso, e se nós estivermos em Cristo, aí se cumpre a palavra de Deus que diz: somos mais do que vencedores, por Cristo que nos amou e nos escolheu primeiro. Se nós somos vencedores, não é uma vitória efêmera e passageira de uma portinha que se abre aqui de emprego. Não, evangelho não é isso, não é essa mentira deturpada nos púlpitos das igrejas brasileiras, não. Evangelho não é prosperidade para essa vida, evangelho não é os bolsos cheios de dinheiro, de dólar, de real, não. Evangelho não é pastor magnata que mora na cobertura da Praia da Costa, não, isso não é evangelho. Evangelho é salvação. Evangelho é Deus alcançando o pecador, transformando homens indignos em homens dignos diante de Deus. Isso é evangelho. É isso que Cristo Jesus fez com cada um de nós, irmãos. Ele pagou o grande preço que ninguém poderia pagar das transgressões do homem, e pela sua graça Ele nos redimiu. Somos salvos, irmãos, pela graça de Deus em Cristo Jesus. O que daremos ao Senhor? O que nós vamos fazer diante de um Deus bendito, glorioso, que nos salvou? Nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Falho, pequeno, necessitado, cheio de dificuldades, mas trabalha em mim através do Espírito Santo e nos molda. Isso é santificação, nos molda a imagem e semelhança de Cristo Jesus aqui na face da terra. Que eu seja como Ele, que eu ame como Ele, que eu estenda a mão como Ele, que eu ajude as pessoas como Ele, que eu me mova de compaixão como Ele se moveu, que eu dê a minha vida pelo meu irmão aqui dentro, assim como Ele deu por mim, que eu não tenha mais a minha vida por preciosa, mas que eu aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de fato como eu amo a mim mesmo. Que eu não seja egoísta, mas que eu me mova de amor e de compaixão. E Cristo disse: a minha igreja será conhecida na face da terra quando o amor for exaltado no meio dela. Amem, irmãos, amem uns aos outros. Sirvam ao Senhor de todo o coração. Busquem fazer com que a corrupção do pecado ela seja extirpada do meio do povo de Deus, e nós possamos voltar a ter a imagem perfeita e semelhança de Deus, assim como Ele criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa imagem e semelhança foi corrompida. Por isso que há maldade no mundo, por isso que há morte, por isso que há corrupção, por isso que há assassinato, por isso que há ladrão, por isso que o país está do jeito que está,
corrupção atrás de corrupção, isso é uma realidade. O povo de Deus não pode estar omisso diante disso, vivendo dentro de quatro paredes, esquecendo o mundo lá fora, não. Cristo olhou ao Pai dizendo assim: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos no mundo, irmãos, estamos no mundo e precisamos brilhar. Precisamos impactar aonde quer que tenha um cristão autêntico, genuíno e verdadeiro. Impacte, a luz vai brilhar e as trevas vão ser dissipadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mesmo que se você seja perseguido por isso, mesmo que você seja mal compreendido por isso, mesmo assim, mesmo debaixo de lutas, de dificuldades, de provas, de angústias, como Davi estava aqui, cheio de angústia, diante do exército que se colocava contra ele, mesmo assim, a esperança de Davi era maior do que a angústia que Davi vivia na face da terra. A nossa esperança de estar com Cristo na glória é maior, irmãos, é muito maior do que as leves e pequenas e temporais provações e tribulações que nós passamos aqui nessa terra. Não hão de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada a mim e a você. Imagine tamanha glória. Como será essa glória, pastor? Como será essa glória, meu irmão? Eu não sei, mas eu sei que vai ser gloriosa, bendita, porque estaremos diante de um Deus perfeito, diante de um Deus bom, puro e santo. E foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós somos feitos, para glorificar a Deus e para nos deleitarmos diante desse Deus glorioso e bendito. Meus irmãos, alguns pontos importantes aqui devem ser destacados em relação à oração de Davi nesse salmo, pois se trata de uma esperança viva, de uma esperança gloriosa. Primeiro ponto que eu queria destacar: sofremos assim como Davi sofreu os intempéries da vida. Mesmo Davi, sendo um homem de Deus, sendo um rei, possuindo bens, sendo um homem que dizia uma palavra e um exército atendia sua vontade, mesmo assim, Davi tinha angústias, sofrimentos e tribulações. E isso nos mostra uma realidade. Não importa se você tem condições financeiras ou se você não tem condições financeiras. O sol brilha para justos e injustos. O sol queima na pele de todo mundo. E às vezes a luta do pobre é externa. Às vezes a luta do rico não é externa, mas é interna. Ou vice-versa. Mas não importa quais sejam as lutas, o sol queima a cabeça de todo mundo. Porém, o justo está habitando na sombra do Onipotente. Debaixo das asas de Deus, ele alcança paz e refrigério. É por isso que mesmo diante das lutas, os servos de Deus continuam com a cabeça erguida e glorificando a Deus. Eu sempre menciono aqui na igreja, gosto muito dessa passagem, um exemplo muito claro e real disso. Os irmãos se lembram de Pedro. Pedro, em um determinado momento, estava pregando a palavra de Deus e recebeu prisão ali naquele momento, uma ordem de prisão. Prenderam Pedro, levaram Pedro para a prisão e chicotearam Pedro, para calar Pedro. Para de pregar sobre Cristo, cala-te, e chicote nas costas de Pedro. Quando Pedro saiu da prisão, Pedro tinha duas opções: ou ele se calava, se escondia e parava de ser perseguido, ou Pedro podia tomar a atitude que ele tomou. E a atitude de Pedro deve ser a nossa diante dos intempéries da vida, irmãos. Pedro se levantou e correu no meio do templo de Jerusalém, e saltando e pulando e vibrando, Pedro dizia: eu fui digno de levar chibatadas em nome de Jesus. Se o meu mestre sofreu, se o meu mestre padeceu, é uma honra e um grande privilégio para mim também, padecer e sofrer, mas testemunhar que existe um Deus que está vivo, que é poderoso, e existe uma pátria celestial que me aguarda.
Segundo ponto, diante das lutas e das dificuldades, nós sabemos que aqui nessa jornada terrena, o Senhor, assim como no Salmo de Davi disse, Ele dá ouvidos às nossas orações. Diante das lutas, das dificuldades, você pode dobrar o seu joelho e você pode orar a um Deus que não está lá na eternidade, mas a um Deus que está aqui, presente, ao seu lado, ouvindo as suas dificuldades, e não só ouvindo, mas participando, te ajudando e estendendo a mão nos momentos mais difíceis da vida. Terceiro ponto, quando Davi ora dizendo Rei meu e Deus meu, ele está dizendo que ele reconhece o reinado de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus. Tudo o que os servos de Deus passam tem um propósito. E para ilustrar isso aqui, eu queria levar os irmãos a se recordarem aqui de José do Egito. Se recordam de José do Egito? José do Egito era filho de Jacó, sofreu, foi invejado pelos seus irmãos, pegaram José e lançaram José num poço, venderam José como escravo para o Egito. José foi para o Egito, José foi preso, José sofreu, angustiado, perseguido, humilhado e abandonado pelos seus próprios irmãos e traído pela sua família. Naquele momento de angústia, José poderia ter pensado, Deus me abandonou. Mas não, o texto da palavra de Deus diz, e em tudo Deus estava com José, Deus estava ao lado dele. No sofrimento de José, Deus tinha um propósito. Depois Deus tira José da prisão, levanta José como o segundo do lado de Faraó. José administra os bens de Faraó e vira o salvador do Egito naquele momento. A família de José iria padecer no Egito, ia morrer. José ia morrer também no Egito, porque a fome ia ser estabelecida sobre todo mundo. Mas Deus preparou todo o sofrimento de José, para que José salvasse a sua família e guardasse os seus entes queridos. E isso nos mostra que diante de todas as lutas e adversidades da vida que nós, servos de Deus, passamos, existe um propósito. Então cabe a mim e a você analisar a situação que nós estamos passando, a luta que nós estamos passando, e pensar, refletir, Senhor, qual é o propósito dessa luta? Que eu possa entender o porquê que eu estou passando por essa adversidade, para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, e que eu seja um instrumento de salvação, de bênçãos na vida daqueles que estão ao meu redor. Quarto ponto, irmãos, Davi orava e esperava em Deus. Quantas vezes nós oramos, mas somos impacientes, não é verdade? Precisamos exercitar a nossa fé, irmãos. Nós queremos a resposta para agora, se for possível, antes de eu orar, que a bênção já esteja lá preparadinha, para quando eu orar, a bênção já aparecer no estalar de dedos. Mas não, Deus não trabalha dessa forma. Existe um tempo, e há tempo sobre todas as coisas. Há tempo de plantar, e há tempo de colher. Ninguém planta hoje e colhe no dia seguinte. Nós plantamos hoje, jogamos água, adubamos a terra, o dia passa, depois voltamos, adubamos, regamos, cuidamos, tiramos os bichinhos ao redor, e depois, num tempo, nós vamos colher. E essa é uma didática de Deus para que nós possamos valorizar aquilo que nós alcançamos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Isso é um exercício da fé. Deus tem respostas de oração, sim ou não? Seja positivo ou negativo, mas Deus tem uma resposta. A resposta de Deus é sempre melhor ou não? A resposta de Deus é sempre a melhor. Então, diante do melhor de Deus, seja uma porta fechada ou seja uma porta aberta, exercitemos a nossa fé com esperança. Deus tem sempre o melhor,
para aqueles que servem ao Senhor. Quinto e último ponto, para nós encerrarmos. Mesmo na angústia de Davi, ele sabia que Deus estava o guiando em sua justiça. A porta que conduz o homem aos céus é uma porta estreita. E às vezes a gente esquece que o caminho e a jornada também é estreito. É uma caminhada de fé, irmãos. Caminhada existe esforço, persistência, dedicação, suor, motivação, e assim é a nossa caminhada com Deus. Importa que caminhemos hoje e no dia seguinte, caminhemos e prossigamos em caminhar rumo à coroa que nos está preparado. Essa jornada de fé é uma jornada de experiências com Deus, é uma jornada de lutas, de dificuldades, mas diante dessa jornada nós sabemos, mesmo não sendo fácil, Deus é justo e está nos guiando, está nos conduzindo. Deus é por nós, e não somente guiando, Deus está conosco, irmãos, segurando na nossa mão, nos colocando de pé e mantendo os nossos passos firmes, porque se nós chegarmos ao nosso destino, não é porque somos bons, não é porque somos melhores, não é porque somos capacitados, mas é porque somos dependentes de Deus. Isso é oração. Oração é você dizer para Deus: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. No começo da oração, Davi estava angustiado, mas no fim da oração, a alma de Davi já estava alegre, a alma de Davi já estava aliviada. E Davi, no versículo 11 e 12, ele diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu, Senhor, os defende. O Senhor é a nossa defesa, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cerca de bondade. Alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Orem a Deus e exercitem a fé que um dia foi colocada no seu coração pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Cantem com júbilo para sempre. Deus não é um homem, não é um conjunto de pessoas, não é uma placa. Deus defenderá cada um de vocês. Aqueles que amam o seu nome, glorifiquem com palavras e com ações, pois o Senhor é o nosso escudo, e estamos cercados, irmãos, da sua bondade. Se estamos cercados da bondade de Deus, existe algum mal que pode penetrar a bondade de Deus e tocar na sua vida? Diante de um Deus soberano? Jamais. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Somos propriedades exclusivas de Deus, e ninguém tem poder para roubar a propriedade das mãos de Deus. Por isso, se você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, glorifique a Deus, meu irmão, porque o que te aguarda é o paraíso, nos braços de um Deus justo, bom e glorioso.